do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje estamos em mais um dia do nosso queridinho devocional. Sim, hoje o nosso devocional do mês de agosto. E hoje, dia 12 de agosto de 2026. E qual é o tema do devocional, irmã Lene? Hoje o tema do nosso devocional é semeando para o futuro. Como assim, irmã Lene? Sim, será que a irmã Lene está semeando para o futuro, está se preocupando com as gerações que vão ficar depois de mim? Você está se preocupando com a geração que vai ficar depois de você? Com a geração que vai dar continuidade àquilo que estamos fazendo? Ou estamos nos preocupando só com o nosso eu? Não estamos nos preocupando com os pequeninos que estão crescendo? Vocês viram, né? Hoje tem duas abelhinhas aqui. O cenário tá um pouco diferente. Tem alguns copinhos com desenho aqui, algumas canecas. Porque hoje esse devocional é voltado para nós, princesas do Senhor, para que eu e você venhamos nos despertar para ensinar os pequeninos no caminho que devem andar. Mas, irmã Lene, eu não tenho filho. Eu também não tenho filho. Mas temos pessoas, temos crianças que Deus tem confiado a mim e a você. E o que estamos fazendo? Será que estamos fazendo com excelência, passando aquilo que aprendemos, aquilo que as tias no passado nos ensinou, estamos passando para essas crianças? Ou estamos retendo as informações? Estamos impedindo desta criança conhecer a Jesus? E aí? E a nossa referência, ela se encontra lá em Salmos 112, 1 e 2. Salmos 112, 1 e 2, que fala: Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e que em seus mandamentos tem grande prazer, e sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. A geração, os teus filhos, os filhos dos teus filhos, os teus sobrinhos, será abençoada se eu e você somos justos. E quando eu estava olhando aqui, lendo o devocional, estudando, mexeu muito comigo, porque vai falar voltado para a criança. E eu amo o ministério infantil, né? A tia Aline ama o ministério infantil. E desde meus 12 anos que eu fico envolvida com o departamento infantil, então eu amo o departamento infantil, eu amo esse ministério ao qual o Senhor, Ele me deu essa responsabilidade, ao qual o Senhor me confiou, né? E aqui no nosso devocional, Ele me chamou a atenção quando fala: semeamos hoje o que queremos colher amanhã. Isso é um grande desafio, pois não sabemos qual a semente irá frutificar. Então, já que a irmã Lene não sabe qual semente irá frutificar, só me resta obedecer e plantar, cuidar com toda a dedicação. Ou seja, eu não sei qual criança que eu ministrei aula vai ser um bom pregador, vai ser uma boa pregadora. Qual criança que eu já dei aula, que eu já ensinei, que eu já fui líder no Ministério Infantil, fui tia do departamento infantil. Qual dessas crianças que depois vai dar exemplo? Então eu não posso cuidar mais de um e abandonar outro, não. De maneira nenhuma. E quando a gente para analisar sobre criança, todas as crianças têm talento, todas as crianças têm um propósito de Deus. Porém, cada uma tem seu tempo determinado. Cada um, igual adulto, tem seu tempo de produzir, tem seu tempo de frutificar. Tem aquelas crianças que produzem mais rápido, tem aquelas crianças que vai mais devagarzinho, mas não deixa de ser importante para o reino de Deus. Não deixa de ser escolhido por Deus, né? Eu já presenciei situação de pessoas querer menosprezar, querer abandonar uma criança no grupo, em igrejas que eu já passei, porque
ela não quis logo ensaiar a primeira vez, então vou abandonar e passar para outro. Não, vale insistir. Às vezes a criança quer igual eu e você. Às vezes nós adultos chegamos na casa de alguém, a pessoa nos oferece algo, quer comer, quer tomar um café? Não, quero não. E aí a pessoa, vamos rapaz, e aí às vezes precisa oferecer a primeira, a segunda e a terceira vez. E a pessoa tem a paciência de oferecer para nós, não é isso? Mas a gente estava com fome, a gente queria, a gente estava desejando se alimentar. E na vida das crianças não é diferente. Às vezes a gente já chegou o momento de eu dar oportunidade a uma criança para fazer o solo de um hino, para cantar na salinha, quando a gente tinha aula lá na salinha. E aí o que acontecia? Eu falava, não, falava, vem falar de Papai do Céu, vem dizer que Papai do Céu é bom, vem dizer que você tá alegre, vem agradecer ao Senhor. E a criança ia, louvava, orava, lia a palavra. Então não é pelo primeiro não que a gente vai abandonar a criança, né? A gente não deve obrigar, mas deve incentivar a criança, né? E eu lembro que na EBF que teve aqui na igreja, uma das crianças chegou na sala, né? E como viu que tava muita gente, viu que tava louvando, e ela falou, tia, eu quero ir pra onde tá a minha mãe. Aí eu falei, mas por quê? Você não tá gostando daqui da sala? Ela, não, eu quero ir pra onde tá a minha mãe. Aí eu falei, você não gostou daqui? Ela, gostei, mas eu não quero ficar aqui não. Aí eu falei, vamos fazer um acordo com a tia Aline? Você vai escutar o primeiro louvor e o segundo. Se você não quiser mesmo assim, aí você chega pra mim e fala, tia Aline, eu quero ir pra onde tá minha mãe, que aí eu te levo com todo carinho, tá bom? Mas fica combinado assim. Mas se você gostar, você também me fala que a gente continua. E assim ela fez. E aí, do primeiro louvor, foi pro segundo, eu olhei pra ela e fiz assim, tá bem? Ela fez assim que tava bem. E aí eu fui pra hora da ministração, ela ouviu a ministração toda e ficou tranquila. Não é na primeira situação que a gente vai tirar a criança da sala. Não é na primeira situação que a gente vai dizer, não, a criança hoje não tá afim, não. Eu e você, nós já fomos criança. E teve pessoas que teve paciência, teve pessoas que investiu e insistiu em nós. Não foi no primeiro não que ele nos abandonou, né? E aqui fala também que a gente sabe que uma boa semente, ela precisa de um solo adequado, um solo fértil, que a gente venha plantar e cuidar com alegria, né? Porque a gente só vai ver os primeiros galinhos saindo, só vai ver os frutos que vai dar se a gente tiver paciência. Uma árvore, ela não produz fruto de um dia para noite, nós já falamos isso aqui, né? E com as crianças não é diferente, ela tem o tempo dela, tem o tempo, vai devagarzinho, outros são mais acelerados, mas não devemos fazer diferença de um e de outro. Todos têm talento diante do Senhor. E quando a gente vê o primeiro galinho crescendo, a primeira folhinha, é muito lindo. O que é essa primeira folhinha, irmã Aline, na vida das crianças? A primeira folhinha na vida das crianças vou falar como tia Aline. A tia Aline lá em Vila Velha pegou muitas crianças que não sabia louvar de playback, não gostava de ler a Bíblia. E ao pouco eu fui indo. E quando eu vi uma criança que não queria nem responder seu nome lá no departamento, e depois quando eu comecei a dar oportunidade a ele, coloquei ele para ler a palavra, eu vi nele que ele gostava de ler a palavra. E eu falei, você vai ler a palavra amanhã. Aí ele se preparava e vinha. Teve um momento que ele leu que quase não queria parar, mas ele começou a pegar gosto para a situação. E toda vez era ele que lia a palavra, porque ele gostava, ele amava, ele se identificava com a palavra. Então, quando eu vi ele lendo a palavra a primeira vez, aceitando a oportunidade, quando eu vi aquela folhinha crescendo, para mim, foi como dizer, valeu a pena. Tia Aline, vale a pena investir. Vale a pena, mãe, você investir no seu filho, né? E lá também eu mandava mensagem para essa mãe, né? Desse menino, que hoje já é um rapaz, já tá no grupo dos jovens. E eu mandava mensagem para ele, me ajuda aí. Preciso de você. Mandei tal passagem para ele ler, para ele vir quinta-feira já afiado. E ela preparava ele, mandava vídeo. Tia Aline, tô ensinando ele aqui, tô ensaiando com ele. E dava certo. Mas quantos pais não incentivam seus filhos?
Quantas tias estão no departamento infantil e não também incentiva, porque tem escolhido. E no departamento infantil a gente não pode ter escolhido. Seja trabalhando com como tia de departamento infantil, seja você mãe, tem que incentivar seu filho. Nós fazemos a nossa parte na igreja, mas cabe a você pai, a você mãe, princesa do Senhor, cabe a você pegar a responsabilidade e ver com sua criança o que você mais gosta de fazer. Você gosta de louvar, você gosta de cantar, você gosta de interceder? Vamos junto que eu vou investir em você, né? Mas às vezes só deixa para investir, só quer investir quando tá na fase de adolescente. Aí eu te digo, vai ser mais complicado, porque se a criança não pega amor quando é pequeno, para pegar amor, para ir para a casa do Senhor, para fazer as coisas do Senhor, depois de adolescente, a fase mais difícil é complicado. Então comece a ensinar a tua criança. Eu lembro que a primeira vez que eu fui babá, eu tomei conta de uma bebezinha, comecei a olhar ela com 3 meses. E eu já conduzi ela, né, na hora que eu tava penteando o cabelinho dela, na hora que eu tava tentando botar ela para dormir, na hora que eu ia brincar com ela, eu colocava diante do trono e elas ela viciou no diante do trono, né? E ali foi crescendo e tinha vezes que ela já cantava as músicas, já sabia os louvores, né? E outra oportunidade também que eu tive foi quando eu fui babá de 2 meninas também. E eu ensinei a elas o hábito de orar quando ia se alimentar, orar quando fosse deitar, orar ao levantar. E elas começaram a pegar gosto, né? Ela via o pai mais a mãe indo se alimentar e ela falava: para pai, tia Aline falou que tem que orar pelo alimento, né? Então são ensinamentos. Eu não me importei se a família não era evangélica, eu fiz aquilo que estava no meu coração, porque eu estava pensando no dia de amanhã, não estava pensando no hoje, no agora, né? E eu sei que hoje já estou distante, mas quem sabe ainda tem rastro daquele ensinamento que eu dei para elas, né? Dos louvores que foram ensinados. E eu lembro que tinha um louvor que elas gostavam muito, que era: como está seu coração, como ele está. Se ele está vermelho é porque está limpinho, mas se ele fica escuro, ai meu Deus, é porque está sujinho. Se conta uma mentirinha, fica uma sujeirinha. Se eu brigar com meu irmão, causa dor no coração. Se eu não for obediente, meu coração não fica contente. Olha que situação, como ficou meu coração. Somente Deus pode limpar meu coração. Faz tum-tum, coração faz tum-tum-tum. Faz tum-tum, coração faz tum-tum-tum. E esse louvor elas aprenderam, né? Falando da obediência, que tem que obedecer, senão o coração fica sujo, que não pode brigar. E ali eu fui ensinando a elas, né? A não brigar uma com a outra, que o Senhor ficava triste com aquilo. E a gente sabe que devemos ensinar, não importa, né? Não importa. E uma das meninas, umas era mais acelerada, uma pegava as coisas mais rápido, outra era mais com calma. Então, independente de ser na igreja, independente de ser na tua casa, com alguém que você trabalha, fale de Jesus, ensine a crianças, coloca a sementinha no coraçãozinho dele, né? Porque a gente sabe que no mundo que a gente está vivendo é muito difícil a palavra do Senhor ser lançada no coração das crianças. Se não pegar enquanto eles estão ali na fase de criança, que absorve tudo, porque o coração da criança é daquilo que chega primeiro. O que é que você tem apresentado à tua filha, ao teu filho primeiro, mamãe? Será que é coisas que são passageiras, coisa deste mundo? Ou você tem apresentado o Papai do Céu, você tem apresentado o Senhor Jesus, tem apresentado louvores que edificam? Ou você tem apresentado tudo de imundícia que há neste mundo? Você tem entregado seu celular e tem deixado à vontade para ele fazer o que ele bem quer, né? Aí às vezes eu já escutei mãe dizer assim: mas meu filho agora só fica no celular. Mas quem deu o celular ele a primeira vez, né?
de quem é o celular, quem é que compra o celular pro filho, né? Então não reclame, comece a se policiar, comece a se posicionar, as tuas atitudes para que ele venha mudar também, é isso? E outra coisa, os filhos vê muito o exemplo dos pais. Se você é um pai, uma mãe que mente, manda teu filho mentir para te proteger de alguma situação, fala mal dos irmãos da igreja em casa, teus filhos vão ver tudo e teus filhos vão crescer falando, não, se meu pai, minha mãe tá fazendo, eu também posso fazer. Mas se eles também estiverem de joelhos dobrados, se eles também estiverem abençoando outras vidas, orando por outras pessoas, eles vão ter o desejo de crescer igual a vocês, ainda que venha se desviar depois, mas eles vão estar na mente, eu tô aqui, mas eu não sou daqui, meu pai e minha mãe me criou bem, eu que estou sendo rebelde, eu que estou sendo teimoso. Mas qual exemplo, mamãe, você tem deixado para o teu filho? Qual exemplo você tem colocado no coraçãozinho dele? Qual a semente você tem colocado? Aí quando essa semente começa, os primeiros galinhos, começa a primeira folhinha, você quer reclamar, você quer chamar o pastor, você quer campanha de oração, mas você não teve cuidado, eu não tive cuidado na hora de semear, eu semeei qualquer semente. E porque na hora que a semente já está dando fruto, já está dando folha, eu vou procurar outras pessoas. Eu não podia ter procurado outras pessoas para me ensinar a como plantar a semente, qual tipo de semente na hora que eu ia plantar, começar a cuidar do terreno para plantar, cuidar da criança para começar a ensinar. E porque eu deixei primeiro, preferi ensinar as coisas ruins, ensinar qualquer coisa para depois querer remediar. É como o devocional esse dia falou, prevenir é melhor que remediar. Então pare de querer colocar o remédio depois, de podar depois, sendo que você tem ali um alicerce, tem ali uma condução, uma instrução que você pode criar no temor do Senhor, porque eu repito mais uma vez, ele pode até se desviar, mas o ensinamento vai estar no coração, né? Como eu falei, meu pai e minha mãe criou a gente, os 6 filhos, no temor do Senhor, nos caminhos do Senhor. Hoje tem 2 que estão afastados, né? Mas o temor e os ensinamentos estão no coração. Eles sabem que no lugar onde eles estão não é certo, não é que eles estejam fazendo coisas erradas, mas diante de Deus é errado, né? Não está na presença do Senhor. Mas eles sabem que o caminho verdadeiro é o Senhor, que é o único caminho, a verdade e a vida é o Senhor. Mas falta de ensinamento não foi. Então meu pai e minha mãe conduziu a gente ali plantando as sementinhas desde pequeno, tudo indo para a igreja, né? Tudo ali na presença do Senhor. E aqui também fala, assim é o coração de uma criança como uma terra fértil. Ela carece de cuidado, amor e tempo para crescer. Olha só, de cuidado, amor e tempo para crescer. Você está tendo cuidado com o teu filho? Está tendo cuidado se ele vai dormir na casa do coleguinha que você nem conhece? Você está tendo um cuidado de olhar a roupa que ele está vestido? Você está tendo preocupação e cuidado na roupa que você vai comprar para o teu filho, para a tua filha? Ou você está deixando ele escolher qualquer uma porque é moda? E aí, a moda está edificando o teu filho, a tua filha, ou a moda está começando a destruir? A moda é uma coisa boa ou ruim para os teus filhos? E aqui fala, amor e tempo para crescer. Amor não é você dar tudo aquilo que a criança quer, na hora que ele quer, não. Amor é você ensinar, amor é você repreender, amor é você chamar a atenção, amor é você ouvir na hora que é para ouvir, amor é você ensinar que tem que fazer as tarefas de casa, tem que fazer a tarefa da escola. Isso é amor, que deve respeitar as tias na igreja, respeitar o pastor, obedecer, respeitar a professora, respeitar você, os irmãozinhos mais velhos, os tios. E isso é uma forma de amor com seus filhos. Chegou na igreja, não fica levantando toda hora, ensina a criança, porque é uma forma de amor que você está tendo com ele. E também tempo para crescer. A criança não vai atender na primeira vez, a criança não vai aprender tudo em um dia só, não. É dia após dia.
um degrau de cada vez, um passo, para a criança venha crescer na sabedoria e no conhecimento de Jesus. E às vezes você fala assim: ah, tia Aline, mas eu não sei como ensinar meu filho. Sabe, Deus te dá recurso. Como assim? Às vezes você ganha uma lembrancinha igual a tia Aline ganhou aqui, ó. Essa lembrancinha aqui, ó, que tem Jesus e uma ovelhinha. Você pode ensinar a criança que Jesus é o bom pastor. Essa ovelhinha que tá aí nesse copo desenhado, essa ovelhinha aí simboliza eu e você. Você pode ensinar para os seus filhos que Jesus é esse bom pastor que conduz as suas ovelhas. Que teve uma ovelhinha que se perdeu, mas Jesus, ele procurou essa ovelhinha, eu e você, quando nos distanciamos da presença do Senhor. E você pode ensinar para seu filho, para sua filha, para seu sobrinho, não importa, para o amiguinho do seu filho, que Jesus, ele é o nosso bom pastor. Assim como ele está aqui, ó, com essa ovelhinha, ele quer cuidar da gente, ele quer ficar lado a lado com a gente. Já é um recurso visual, já é uma forma de você estar ensinando o seu filho, porque tem várias maneiras de ensinar. Também aqui o outro copo aqui, ó, que fala ele vive. Você já ensina sobre a Páscoa, que Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, né? E está vivo. O sepulcro está vazio, mas ele vive para a honra e glória do Senhor. Ele está vivo e mora no meu e no seu coração. Então, às vezes, recebemos uma lembrancinha, vem cheia de doce, nos preocupamos mais com o doce. E a mensagem, mamãe, que esse copinho está passando? A mensagem que as tias se preocuparam para colocar aqui neste copo, você tem observado para passar para o seu filho? Ou você muitas das vezes tem falado: nossa, copo mais uma vez, para que isso? Olha a mensagem que está passando, né? Olha, assim como é mensagem boa, às vezes você, pai e mãe, carrega para tua casa certos utensílios que não edificam a criança, mas ficam na fila até altas horas para receber aquele brinde, daquele almoço, daquele lanche, e é coisas que não edificam, e a criança se apega tanto àquele objeto, àquele brinquedo, mas você não tem o cuidado de ensinar a criança como falar de Jesus, mesmo usando este copo, né? E não precisa nem estar com esse desenho. Usando o copo mesmo, você ensina que a nossa vida sem Jesus, ela tá assim, ó, igual esse copo vazia. Mas no momento que a gente começa a agradar ao Senhor, o Espírito Santo entra na nossa vida e Deus vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. E no momento que está aqui, ó, agora eu não posso virar este copo, porque esse copo está cheio. É a vida da criança. Quando está na presença do Senhor, quando é conduzida até ao Senhor, quando é conduzida nos caminhos do Senhor, ele está com a sua vida cheia da presença de Deus, ele está com a sua vida cheia do Espírito Santo de Deus, e ele não cai com facilidade. Olha, ele não cai com facilidade. E se ele cair, ele pode até cair ou se esbarrar em alguém, mas ele vai transbordar o que está dentro dele. Mas no momento que o copo está vazio, no momento que a criança está vazia, porque você não tem o cuidado, ele fica, ó, à mercê de qualquer coisa. Ele cai, ele fica de qualquer jeito. Mas no momento que a criança está cheia, é mais difícil dele ir para um lado e ele ir para o outro, porque a presença do Espírito Santo está na vida dele, está nas nossas vidas. A gente fala criança, mas é adulto também. Mas para nós adultos ensinar as crianças que devemos estar cheios do Espírito Santo, temos que estar cheio também da presença do Senhor Jesus. Amém? E aqui também fala, se você tem filho pequeno, atua no departamento infantil ou em educação infantil, não desista de plantar. No tempo certo iremos colher. Não desista. Pai, mãe, princesa do Senhor que vai me assistir, não desista. Varões que vão me assistir também, não desista. Invista no teu filho. Vai valer a pena. Dentro da tua casa tem um futuro pregador, tem uma futura pregadora, mensageiro, mensageira da paz do Senhor.
tem uma futura dirigente de círculo de oração, tem um futuro pastor, um futuro líder, um futuro evangelista, um futuro levita, um futuro adorador, tocador, e você muitas das vezes não tem enxergado. Você só tem enxergado que tua criança é bagunceira, que tua criança é demais, que não para quieto. Mas observe, peça discernimento a Deus, observe para que o teu filho foi chamado na presença do Senhor, louvado seja Deus, para que o teu filho foi chamado, né? E você vai ver, Deus vai se revelar na tua vida. Quantas crianças são mais quietinhas e você não dá valor também, mas essas crianças, eles têm um chamado da parte de Deus, né? Dá um tempo para ele se desenvolver, dá um tempo para ele crescer na presença do Senhor, e você vai ver Deus trabalhar de forma gloriosa. Lembrando que a nossa mão tem 5 dedos, mas nenhum desses dedos são iguais. A unha da irmã Aline, cada um é diferente, né? Os dedos, cada um são diferentes. Crianças também não são igual, crianças são diferentes. Crianças têm seu tempo de amadurecer, tem seu tempo próprio de aprendizado. Não, ela não vai aprender tudo igual a outra, não. Para de comparação. Pare também de comparar teu filho, comparar a criança do teu departamento. Ah, porque a criança de irmã fulana faz isso e a criança do irmão fulano não faz isso. Para de comparar, porque a tua comparação, a nossa comparação, nós adultos, a nossa comparação voltado para as crianças, pode atrapalhar o propósito de Deus na vida dele, pode paralisar, pode estacionar o propósito que Deus tem por falta de vigilância da minha e da tua parte. Então, papai e mamãe, para de estar comparando. Tia de ministério infantil, tia de forma carnal, tia irmã de pai, irmã de mãe, para de estar comparando teus filhos, teus sobrinhos, as crianças que Deus te confiou. Para de estar com comparação, que comparação não leva a criança ao reino do céu. Pelo contrário, a comparação, a maldita comparação, ela tem o poder de destruir vidas, né? E aqui fala também, leia a Bíblia, conte testemunho, invista em devocionais, invista no teu filho, tem devocional voltado para a criança, invista no teu filho, invista nele para ele louvar, para ele ler a palavra, porque tudo isso vai ter uma boa recompensa. Igual você cuida daquela plantinha com todo cuidado, você coloca água, você coloca no sol para pegar vitaminas, então você precisa produzir também esse mesmo desejo dessa criança em cultivar a palavra do Senhor, que a tua criança, que o teu filho, que as crianças que Deus colocou na nossa responsabilidade venha crescer observando a irmã Aline, venha crescer observando a tia Aline e dizer, eu quero ser como você, né? Como uma criança lá em Vitória falava para Josué, tio Jó, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Eu quero pregar igual a você. Aí um dia meu esposo falou pra ele, não, você não vai pregar igual a mim. Você vai pregar melhor, você vai pregar diferente. Porque Deus não fez cópia, não. Você é nota 10, você é diferente de mim. Você vai ver como Deus vai te usar nessa terra. Aí ele falou, eu quero ver você pregando mais do que eu. Se você acha que eu prego hoje, você vai pregar muito mais, né? E ele se alegrava. Toda vez quando ele via José, ele abraçava, né? E uma vez a gente ouviu dele dizer, eu não queria sair do departamento infantil. Não queria. Aí eu falei pra ele, você sair do departamento infantil é uma tristeza pra mim e é uma alegria ao mesmo tempo. Porque eu tô vendo frutos. Eu tô vendo que valeu a pena, né? E essa criança é muito especial pra gente, como todas lá especial, e eu louvo a Deus, né? Agora eu não sei se ele tá firme na igreja, mas minha oração é que ele esteja, todas as crianças de lá estejam também. Mas ele vinha, conversava comigo, conversava com o tio Jó. Então ele ficava observando, né, nossos exemplos e tudo. Então, será que crianças estão observando você e tem um desejo de querer ser igual a você? Para pregar igual a você, para ter autoridade igual a você? E aí? E aqui na igreja, um dia eu dando aula para os pré, e aí a gente perguntando o que queria ser quando crescer, qual o desejo que tem. E um dos alunos falou assim para mim, tia, eu quero ser igual ao seu esposo. Trabalhar na equipe de missão, ser igual a ele. Eu já acho bonito o jeito dele. Então isso é um orgulho.
É porque está exaltando meu esposo? Não, é porque eu sei que ele está demonstrando. Assim também, se ele andasse errado, as crianças iam falar, não, ó, tu quer que o teu marido faz, ó, o que é que o tio faz? Não, ele está pregando sem nem ser direcionado para as crianças, para os pré, mas as crianças estão observando todos os nossos passos. Qual é o exemplo que estamos deixando? E aqui no final fala... que você e eu sejamos semeadoras fiéis e incansável, que carrega a semente com gratidão, que em breve essa semente irá germinar, florescer e irá unir gerações na mesma fé. Olha que coisa linda! O teu filho, a tua filha, teu sobrinho, em breve está ali unindo gerações na mesma fé, chegando na escola e dizer para o coleguinha, eu sirvo a Jesus, você também pode servir e ganhar almas para o Senhor. Mas isso é se a gente investir, isso é se a irmã Line investir, isso é se você também investir. Não acho que vai ser ele crescer que vai transformar ele, não. Vamos cuidar enquanto é pequeno, vamos cuidar enquanto há criança, ensinar que tem que tomar água, ensinar que a água da vida é o Senhor Jesus. Né? Assim como precisamos da água, precisamos do Senhor. Assim como precisamos do oxigênio, Jesus é o nosso oxigênio, né? E que Deus possa falar melhor em cada coração, né? E você tem recurso na tua casa. Você tem, às vezes você não presta atenção, mas peça discernimento ao Senhor. Pai, me mostra na hora que eu for fazer o alimento, me mostra na hora que eu estiver fazendo um bolo com meu filho, a forma de evangelizar, que Deus irá falar contigo. Deus irá trabalhar na tua vida de forma gloriosa. E Tia Aline trouxe algo um pouco diferente, uma surpresinha daqui a pouco, tá? Não sai daí não, fica aí. Só um momentinho, que Tia Aline já volta. Oi crianças, tudo bem com vocês? Mamães, papais que vão me assistir. Eu trouxe aqui uma dinâmica em forma de um recurso visual que eu uso para ministrar, para te mostrar como o nosso devocional de hoje fala, semeia para o futuro, semeando para o futuro. Que você pode ensinar sim o teu filho, pode ensinar sim o teu sobrinho dentro do teu lar, a palavra do Senhor da forma mais simples. Vamos lá? Quem gosta de comer hambúrguer? A maioria, né? E quem já fez hambúrguer com o papai e com a mamãe? Creio que também a maioria já fez. Então, papai, no momento, Tia Aline tá aqui toda já preparada, porque no momento que a gente vai cuidar de algo na cozinha, não pode cair cabelo, né? Então, Tia Aline prendeu o cabelo, tá aqui chique, maravilhosa, né? E eu trouxe os utensílios que a gente precisa para fazer o nosso hambúrguer. Mas o nosso hambúrguer não é qualquer hambúrguer, é o nosso hambúrguer do plano da salvação. Isso aí. Então, primeiro, o que é que precisamos para fazer o nosso hambúrguer? Precisamos do pão aqui, ó. E esse pão é integral, viu? Esse pão é com gengilim, olha só. Por quê, Maline? Porque tem pessoas que não podem comer pão normal. Então esse pão é para todos. A salvação é para todas. A salvação não tem restrição de idoso, de criança, de velho, de adolescente, não. É igual esse pão integral. O pão integral, ele, outras pessoas que não podem comer o pão normal, podem comer ele, né? E esse pão, esse hambúrguer do plano da salvação é um pão integral. Então você não tem desculpa para não preparar, para não se alimentar com o hambúrguer do plano da salvação. Então primeiro nós vamos colocar o pão. Colocamos aqui o pão, tá vendo? Colocamos aqui o pão. Depois do pão vem o quê? A carne. Olha, essa carne aqui tá dupla, tá vendo? Aqui, ó. É X tudo duplo, viu? Aqui colocamos a carne, tá maravilhoso. Essa carne aqui, mamãe, você pode ensinar para o seu filho que nós nascemos sem pecado nenhum, né? O Senhor Jesus, ele nos criou na criação do mundo. Ele fez o Éden, criou Adão e Eva e não tinha pecado no mundo. O mundo era sem pecado, as pessoas eram sem pecado. Mas aí começou a desobediência, começou a fofoca, começou a contenda, começou a competição, começou a inveja, começou a falta de educação, a desobediência, o xingamento, as brigas.
E o mundo acabou ficando assim. A carne do nosso hambúrguer está assim, tá bonita? Se eu lhe desse essa carne para comer, você queria? Não, né? Porque essa carne está suja, toda contaminada. Assim é a nossa vida, quando estamos distante do Senhor, quando estamos em pecado, a nossa vida fica suja, o nosso coração fica sujo, contaminado. Mas nós sabemos que nem tudo está perdido. Né? Você pode dizer, no momento, imagine que essa carne aqui caiu no chão e ficou toda suja. Olha só, imediatamente a mamãe vai querer o quê? Se não tiver outra carne, não precisa nem cair no chão, mas cai até em cima da mesa. E a mesa tá suja de farinha de trigo, tá suja de biscoito, né? Acaba sujando a carne. Mas você não vai querer se alimentar com a carne de hambúrguer, com biscoito ou com outros pozinhos que estavam na mesa, vai? Então, você, mamãe, pode ensinar que tem que ter o cuidado de limpar essa carne se você quiser se alimentar com ela, né? Como assim, irmã Aline? A carne às vezes caiu na mesa. Você tá fazendo um hambúrguer ali com a criança e a carne caiu na mesa. Mas ali onde a carne caiu, tinha outros alimentos e acabou sujando a carne. Então, só tem aquela carne? Vamos limpar, vamos lavar aquela carne? Então a gente sabe que o sangue de Jesus, a carne está suja, o nosso coração está sujo, mas o sangue de Jesus, você pode pegar aí o ketchup, né? O sangue de Jesus, ele tem poder de lavar toda a nossa vida, tem poder de tirar todos os nossos pecados, tem poder de nos libertar, de nos curar. E no momento que o sangue de Jesus é colocado na nossa vida, no momento que você coloca ali, vai já soltando o pecado, vai soltando a impureza, vai soltando a contenda, a competição, a inveja dos coleguinhas, a inveja de você adulto. E naquele momento que o sangue de Jesus é colocado em toda a carne, vai embora, o pecado vai embora, a maldade vai embora e a carne volta a ser limpinha. Eu e você voltamos a ser limpinho, estamos livres das contendas, livres dos pecados, livres de tudo que estava nos atrapalhando de Deus. Mas é só isso, tia Aline, que já serve para isso? É só isso, irmã Aline, que eu vou falar para meu filho? Não. Para essa carne aqui ficar saudável, para minha vida ficar saudável diante de Deus, temos que continuar pedindo a Ele que coloque o sangue dele. Aí você pega o tomate depois e coloca em cima aqui da carne, do hambúrguer, né? Já temos o pão, que é a base, já temos ali a carne, que simboliza a nossa vida, já temos aqui agora o tomate, que simboliza que sempre o sangue de Jesus tem que estar em nossas vidas, né? Fomos lavados pelo sangue de Jesus, mas a marca do sangue de Jesus está sempre nas nossas vidas, né? Está aqui, ó. Aqui. Mas para isso, depois que o pão é purificado, depois que o sangue de Jesus lava de todo o pecado, nós nos tornamos assim, ó. Igual essa clara de ovos aqui, limpinha, ou seja, mais alvo do que a neve. Aí tem aquele louvor que fala: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Sim, você ficou assim, ó, mais alvo do que a neve. E tá aqui, ó, né? Tá aqui e coloca ele. Mas, como assim, Marlene? Mas o ovo também tem uma partezinha do meio, que é a gema, né? A gema. Mas por que, irmã Aline, a gema? A gema, ela simboliza também as mansões celestiais, as ruas de ouro. O amarelo simboliza o ouro, né? As ruas de ouro e de cristais, aonde o nosso Jesus está. E colocamos o ovo. Colocamos os ovos ali no nosso hambúrguer, simbolizando que a vida da criança, a vida do adulto já está branquinha. Mas para que a nossa vida esteja branquinha, Jesus precisa ser o centro.
Jesus que está lá no céu, nas ruas de ouro e de cristais que ele foi preparar para nós, simbolizando aqui o meio, simbolizando o amarelo que simboliza ouro, simboliza as riquezas que o Senhor preparou para as nossas vidas, que está lá no céu. Jesus precisa ser sempre o centro da minha e da tua vida. No momento que Jesus for o centro das nossas vidas, no momento que a gente estiver com Jesus no centro da nossa vida, a nossa vida vai continuar assim, branquinha, mais alva do que a neve. Mas não deixe Jesus de lado. Às vezes, mamãe, você pode ver que você vai fritar um ovos e às vezes a gema não fica no meio do ovos, ela fica no canto. E quando ela fica ali no cantinho, ela não fica tão perfeito, o ovos não fica tão perfeito. Ou seja, quando tiramos Jesus do centro e colocamos Jesus de canto, colocamos Jesus de lado, algo ruim acontece na nossa vida. Começa a dar algo errado, não fica com a mesma aparência de alvo mais que a neve, né, crianças? Então você pode ensinar isso para seu filho. E quando colocamos Jesus no centro da vontade, no centro, quando estamos no centro da vontade de Deus, quando Jesus está no centro da nossa vida, quando ele é o foco das nossas vidas, eu e você conseguimos estar branquinhos igual a neve. Mas acabou. Já aceitei a Jesus, Jesus já me purificou dos pecados. E agora? Já tá bom para ir pro céu? Calma aí, mamãe. Mamãe, você precisa que seu filho se alimente com rúcula, espinafre, né? Coisinhas verdes, né? Alimentos verdes. Então, para que o teu filho cresça na presença do Senhor, precisa comer legumes, comer folhas, simbolizando o verde, que simboliza a palavra de Deus, que a criança cresça se alimentando de frutas, verduras, que a criança fique se alimente do verde, que simboliza a palavra do Senhor Jesus, que são nutrientes que eu e você precisamos, né, humanamente falando. E aqui a Bíblia está, esse alface aqui está simbolizando a palavra de Deus. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus para vir crescer. Não é só estar limpinho e já estacionar, não. Que você pode até estar limpinho, seu filho pode até estar limpinho, mas não crescer na presença do Senhor. Mas quando você apresenta a palavra do Senhor como um alimento verdinho, como um alimento saudável para o teu filho, né? Não dá aquele alimento gorduroso, não dá aquele alimento processado, aquele alimento industrializado, mas você dá algo maravilhoso, alimentos industrializados, o celular direto, jogos direto, muda, começa a dar alimento natural para o teu filho, uma folhinha, um alface, coloca aí o alface no hambúrguer dele, simbolizando a palavra do Senhor, que o teu filho venha se alimentar da palavra, que você venha nutrir o teu filho, venha nutrir a tua sementinha com a palavra do Senhor Jesus, que no momento que tiver com a palavra, ele irá crescer na graça e no conhecimento. Por quê? Para a gente conseguir chegar nos céus, né? Para a gente conseguir chegar nas moradas celestiais. Aqui o queijo, você pode colocar o queijo e dizer, o queijo é amarelinho, simboliza onde iremos morar, rua de ouro e de cristais. Lá não vai ter luto, lá não vai ter morte, lá não vai ter choro, lá vai ter glória a Deus e aleluia. E quando eu e você, depois desse processo todo aqui de se alimentar, de crescer no conhecimento e chegar nas ruas de ouro e de cristal, simbolizando o céu, as mansões celestiais, quando eu e você, quando seu filho chega lá, quando você, mamãe, chega lá, os portões irão se fechar. Louvado seja o nome do Senhor. Os portões celestiais irão se fechar. Por enquanto ele está aberto, igual está esse hambúrguer da salvação aqui. Estávamos preparando, louvado seja Deus, estávamos preparando
e a outra banda do pão estava de lado, o portão está aberto. Aqui, enquanto estamos preparando, é o tempo que o Senhor Jesus está dando para você, mamãe, instruir o teu filho. É o tempo que o Senhor Jesus está dando para mim andar no caminho. É o tempo que o Senhor Jesus está dando para a gente instruir a criança na preparação deste hambúrguer, na preparação da vida espiritual, de como crescer na presença do Senhor. Mas vai chegar um momento, mamãe, que o que você plantou, você vai colher. Vai chegar um momento que os portões celestiais vão se fechar. Aonde esse hambúrguer já está pronto, aonde esse hambúrguer já está aqui, ó, todo prontinho. A maldade já saiu, né? O pecado já saiu e esse hambúrguer está pronto para você e o seu filho se alimentar. Depois que ele aprendeu tudo isso, e nas mansões celestiais, quando a porta se fechar, quando os portões celestiais se fechar, não haverá mais tempo da gente se arrepender, não haverá mais tempo da gente querer colocar coisas boas na mente das crianças, não, porque a porta da graça já vai estar fechada, a porta da graça vai estar fechada, e assim como esse hambúrguer, quando a porta da graça se fechar, é o momento onde o Senhor Jesus estará com todos nós, que já irá nos servir a ceia. O banquete já está preparado. Este hambúrguer aqui já está preparado para você, para a criança se alimentar. A porta da graça vai se fechar. E será que a sua criança vai estar participando do banquete, como vai participar deste hambúrguer? Será que eu vou estar participando do banquete? Será que você vai estar participando deste banquete? Então vamos cuidar enquanto há tempo, enquanto estamos preparando este hambúrguer, estamos preparando a nossa vida, porque não sabemos a hora que o Senhor Jesus irá voltar. Então vamos cuidar, vamos nos apressar, né, a plantar as sementinhas no futuro, a cuidar dessas crianças, porque eles precisam ser alimentados pela palavra do Senhor e crescer firme e forte na presença do Senhor. Que Deus abençoe. Aqui está o hambúrguer do plano da salvação. E outro meio também, mamãe, que você tem de ensinar o teu filho, aí você pode dizer, ai, Marlene, tá bom, mas eu não faço hambúrguer direto em casa. Sabe aqueles joguinhos que tem? Joguinho de memória? Compra pro teu filho, compra para ele. E para você brincar, para ele conhecer quem são os discípulos de Jesus, compra para ele um joguinho, né? E não é muito caro, mas compra, investe no ministério infantil na tua casa, investe com o teu filho, que você pode até não trabalhar no ministério infantil da igreja, mas você tem um ministério lindo na tua casa, você tem um ministério infantil na tua casa, que é os teus filhos, que é os teus netos, os teus sobrinhos. E aí, você vai querer se alimentar do hambúrguer da salvação, do hambúrguer do plano da salvação, ou você vai querer deixar passar? E aí? Fica a reflexão, mamãe, para mim e para você. Use o ketchup como sangue de Jesus e lembre-se que nossa vida tem que estar sempre branquinho como a neve. Deus abençoe poderosamente e nunca se esqueça, vale a pena a irmã Aline cuidar, vale a pena você cuidar da sua sementinha. Cuide, invista, ensine hoje, né? Deixa o celular mais de lado, deixa esses jogos que é do mundo mais de lado e comece a ensinar a Bíblia para a tua criança. Comece a ensinar com teus exemplos e você vai ver o agir de Deus dentro da tua casa. Você vai ver o agir de Deus aonde você trabalha com a criança. Você vai ver o agir de Deus aonde você passar. Aquela criança até mesmo na rua vai te reconhecer como exemplos para a vida dele. Que Deus te abençoe poderosamente. Lembre-se, vale a pena semear para o futuro. Não pense só em você, mas pense na geração dos teus filhos, dos teus netos, em nome de Jesus. Deus abençoe.